Bom dia, amados, graça e paz. Que darei eu ao Senhor? Esse versículo da palavra de Deus me chama muito a atenção e falou muito ao meu coração, porque às vezes temos visto diante das pessoas a ingratidão. Ingratidão é a falta de reconhecimento de benefícios recebidos e deixar de retribuir com aquele que te fez bem as coisas boas que você pode também fazer em troca. Evidentemente, quando fazemos um benefício para alguém, um favor, nós não o fazemos com a intenção de receber algo em troca. Mas é gratificante quando há esse reconhecimento e você pode receber de alguém a honra, a satisfação por algo que você tenha feito. Diz assim a palavra do Senhor, porque a palavra de hoje que eu quero meditar com você fala sobre ingratidão. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 1 e 2. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falando, se eu não viesse nem lhes houvera falado, vocês teriam desculpa, porém agora eu vim, não tens mais desculpa do pecado. Ainda nos diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 10, versículo 26 ao 33, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser desumilhados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações. Em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Ainda nos diz a palavra do Senhor, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, 38 e 39. Ao falar de ingratidão neste dia, meu querido, eu gostaria de falar sobre a ingratidão que temos quando deixamos de reconhecer o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Diz ainda assim a palavra de Deus: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Meu amado, o Senhor é o único, o Senhor é soberano, Ele é suficiente Salvador de nossa vida. E uma vez encontrados com este Salvador, o que é que nós vamos fazer de nossa vida? Certa vez, havia um grande incêndio em uma casa e várias pessoas por volta, olhando, pensando, preocupados com o que fazer, bombeiros tentando resolver a situação e começaram a jogar água, acharam que já tinham liberado o incêndio ou eliminado o foco do incêndio, quando na verdade havia ainda uma pessoa lá dentro. Um homem então, desobedecendo até mesmo a ordem dos bombeiros, partiu em desabalada carreira para dentro daquela residência e foi correndo quarto a quarto até encontrar a pessoa que estava lá dentro sofrendo o risco de morte por causa do incêndio.
entregou a pessoas bombeiros e sumiu. Era um ato de bravura, de amor à vida. Mas depois, pesquisando a história anos mais tarde, aquele homem se encontrou novamente com a pessoa que ele havia resgatado. E num dado momento, aquela pessoa o reconheceu, porque foram colocadas fotografias em jornal, ela havia guardado os jornais da época. E aquela pessoa, então, correu, abraçou aquele homem que havia resgatado a sua vida e disse a ele: Você é o meu Salvador e eu devo a você a minha vida. Querido, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como nos diz a palavra de Deus, derrotados, destruídos, condenados. Veio então o Senhor Jesus e entregou a sua vida em favor da minha vida, em favor da sua vida, para nos dar o resgate da nossa alma. Fomos resgatados e fomos tirados, como diz a palavra do Senhor, do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos resgatou, ele nos salvou, ele nos comprou. Hoje vivemos de uma forma muito estranha, vamos dizer assim. Várias pessoas desobedientes, sem interesse, sem motivação, sem dedicação para buscar a Deus, para agradecer a Deus esses benefícios que o Senhor Jesus nos fez de nos resgatar, de nos transformar, de nos libertar, de nos curar, de nos dar, enfim, a promessa da vida eterna. E temos ainda, amados, aquelas pessoas que viveram por um grande período na presença de Deus, servindo a Deus, adorando a Deus. E num dado momento, por um problema qualquer, distanciou-se do Senhor. A Bíblia diz que essas pessoas são como o cão que engoliu o próprio vômito. E nós podemos compreender, amados, que são pessoas que vivem à margem daquilo que é o propósito de Deus, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. São pessoas que perderam o interesse ou a motivação porque deixaram se levar por problemas desta vida, seja qual for o tipo do problema. Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito? Eu fui salvo, eu fui resgatado, eu fui transformado, eu fui liberto, a minha dívida do pecado foi paga, foi quitada. O que podemos falar então de alguém que, tendo provado o mais doce perfume das rosas, queiram reverenciar mais os espinhos que quase impediram diante de desfrutar esta bênção? Querido, eu fico estarrecido quando vejo um servo de Deus negando o Senhor depois de ter recebido dele grandes bênçãos em sua vida, deixando de congregar, deixando de prestar cultos a Deus, deixando de adorar a Deus, trocando por qualquer que seja a situação da sua vida. Emprego, casamento, bens materiais. Há pessoas que têm desculpas das mais diversas e, podemos dizer assim, esfarrapadas para sair da presença de Deus, para deixar de frequentar a igreja, para deixar de amar os irmãos, para deixar de estar em comunhão, parecendo que Jesus é culpado dos seus problemas. Alguém que teve sua vida resgatada, sua alma regenerada, liberta do pecado, ter voltado ao caminho do erro por qualquer que seja a situação ou circunstância da vida, está trocando o grande benefício da salvação por incertezas, ou até mesmo, podemos dizer, por certezas da perda da sua salvação e da sua comunhão com Deus. O pecado na vida do cristão só deve ocorrer mesmo acidentalmente. O pecado pode afastar o homem da presença de Deus. Mas isso só pode acontecer como acidente. Ninguém prevê acidente, ninguém programa um acidente, ninguém projeta que vai acidentar. O crente também não pode projetar o pecado. Eu vou deixar por
achei o homem da minha vida, achei a mulher da minha vida, achei o carro, o emprego da minha vida, seja o que for. Nada pode substituir. A Bíblia diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem fome, nem morte, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem altura, nem profundidade, nada. Nada pode substituir ou valorizar, ou se valorizar acima do amor de Deus para conosco. É lamentável quando vemos uma pessoa que antes fora instrumento de Deus voltar à prática do pecado. Geralmente o faz repetidas vezes, como se nada tivesse antes experimentado de bom na sua vida, como se Deus não tivesse feito nada por ela. E durante anos a fios na igreja, quantas vezes Deus te perdoou, Deus te abençoou, Deus trouxe você de volta. É como diz o belo hino: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver, não sabe viver, não deve querer viver. Temos inúmeras oportunidades na nossa vida e dia a dia temos que aprender a escolher passo a passo o caminho a ser tomado, a decisão. Vivemos de decisões. Quando somos confrontados pelo nosso adversário e temos a possibilidade de cair, precisamos, acima de tudo, entender que vale mais um minuto na presença de Deus que milhares de anos na vida do pecado. Não vale a pena nunca deixarmos quebrar a nossa comunhão com Deus, seja qual for o motivo, pois sabemos que Ele é fiel e, por ser assim, também Ele é imutável e Ele está sempre pronto a nos abençoar e cumprir a sua palavra. Deus não vai mudar a sua característica, ou o seu modo de agir, ou o seu modo de ser, por causa do nosso pecado. Ele continua sendo Deus. Se você deixar a presença de Deus, se você deixou a presença de Deus, Deus continua sendo Deus e Ele está no mesmo lugar, pronto para te trazer de volta. Porém, precisamos ainda compreender que o propósito de Deus em nossa vida é que vivamos justa, sóbria e piamente na sua presença, servindo, adorando, fugindo do pecado, fugindo de toda aparência do mal. E com Ele, vivendo uma vida de serviço em santidade e justiça. Pecado, na vida do homem, ele, como dissemos, deve ser exclusivamente por um ato acidental e praticamente inevitável. Somente aquilo que for inevitável torna-se um acidente. É na vida de quem foi surpreendido pelo adversário e cedeu à tentação, a uma fraqueza da carne, ou um desejo que ele pensava ser melhor. Deus jamais permitirá que um servo seu caia no pecado sem que antes ele venha alerta, o alerta do risco que corre por suas últimas ações para que possa, porventura, estarem concorrendo para esse fim. Quando Deus se manifestou a Caim, e Caim estava prestes a cometer o pecado do homicídio contra seu irmão, ele disse: Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Deus não vai dominar o pecado contra a sua vida, ele vai dar a você a capacidade de se dominar e lutar e vencer o pecado. É preciso compreender que Deus sempre alerta aqueles a quem Ele ama, como um pai que cuida dos seus filhos, evitando que eles caiam, orientando cada instante para preservar a sua proteção, a salvação, a saúde e a vida. Deus, mais ainda, se dedica a nos livrar de toda espécie de males. A Bíblia diz que o temor do Senhor é princípio da sabedoria e apartar-se do mal é inteligência. Ainda nos diz a palavra do Senhor que o temor do Senhor prolonga os dias de vida. Então, amados, cabe a nós hoje uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E a resposta está explícita no mesmo texto que o salmista nos coloca, a única e exclusiva condição de presentear ao Senhor com gratidão por tudo que temos recebido dele. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Se cedermos ao pecado, estaremos então quebrando a nossa comunhão com Deus e assim perdendo o status de filho, tornando-nos escravizados pelo pecado ou pelo desejo do pecado. Não adianta nada em nossa relação com Deus tentarmos justificar nossas falhas, ou diante do homem querer dizer que fez isso por causa disso, fez isso por causa daquilo. Não, não adianta, não há justificativa para o pecado.
Não adianta tentarmos justificar nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados, alegando situações que possam nos ter levado a isso, culpando alguém ou alguma coisa ou alguma situação. A Bíblia nos orienta a vigiar e orar para que não sejamos surpreendidos pela tentação. Portanto, sabemos o caminho para evitar que qualquer mal nos suceda e nos impeça de mantermos nossa plena comunhão com Deus. Não adianta ficarmos sempre tornando a cair e ter que levantar, tentar levantar de novo, prometer que não vai mais cair, daí a pouco ter que se esforçar para novamente se levantar, parecendo um para Pedro. A Bíblia nos diz que somos casa de Deus, templo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus e, portanto, devemos nos portar como filhos de Deus e não como escravos dos nossos desejos, prazeres e pecados. Pois a sua casa, eu, você, convém santidade. E se nos mantivermos como santos e irrepreensíveis, certamente mais depressa alcançaremos a segurança da nossa salvação e a coroa da vida que Ele mesmo nos prometeu. Não faça nada para tentar justificar os seus erros. Faça antes como o filho pródigo fez, chegue-se diante de Deus e diga: Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas entenda que Ele jamais vai te deixar sozinho. E como seu pai, Ele sempre vai te chamar: vem, filho amado. Justificar o pecado é pecar de novo, ainda mais consciente que Deus é perdoador, que será sempre uma afronta desmerecer o amor, o carinho de Deus com a nossa vida, se cairmos novamente, pois quem já pisou os santos dos santos em outro lugar não sabe viver. Eu prefiro ficar com a palavra de João, no capítulo 2, versículo 1 até o 6. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisto sabemos e conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Que Deus abençoe o seu dia, meu amado, e você possa refletir nesta palavra e pensar como está a sua vida com Deus. Há um caminho de volta. Há um sinal de retorno para a sua vida. Há um sinal de recomeço. Há uma promessa de vitória para você. Há uma promessa de bênção para a sua vida. Há uma promessa gloriosa de Deus. E hoje Ele está falando com você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Encontrareis então descanso para as vossas almas. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Faça isso neste momento, entregue a sua vida ao Senhor e fale para si mesmo o restante deste versículo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida hoje, porque você precisa voltar urgente para os braços de Deus. Nada neste mundo, meu querido, pode substituir e nem mesmo se aproximar do grande amor de Deus com a sua vida. Deus te abençoe hoje e sempre.